Bom, pessoal, agora sim eu vou cumprimentar para conversar com a gente mais uma vez aqui no nosso Faixa Livre Roberto Requião. Roberto Requião, que é ex-senador, ex-governador do Paraná e candidato a deputado federal pelo PDT lá no Paraná. Senador Roberto Requião, bom dia. Bom dia. Prazer sempre bater esse papo com você e com o Faixa Livre, né? Acompanho o Faixa Livre há algumas dezenas de anos. É verdade, é verdade. Já contribui aqui bastante tempo com a gente, senador. Eu quero agradecer demais a sua presença, sempre contribuindo aqui com as discussões no nosso programa, para a gente falar um pouco sobre esse cenário pré-eleitoral que está colocado, né, senador? A gente tem aí pouco mais de um mês para as eleições presidenciais, as eleições gerais, acima de tudo, eleições que vão definir o futuro do país diante dessa polarização que está colocada entre Lula e Bolsonaro, no caso, Flávio Bolsonaro, senador da República, que lideram as pesquisas de intenção de voto, como a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, ali num patamar de quase igualdade. A última Datafolha, na sexta-feira, mostrou essa proximidade entre os dois candidatos. E o que a gente tem nesse momento é um cenário de muita preocupação diante do que representa essa ameaça do bolsonarismo, mais uma vez, liderar a República. Eu vou daqui a pouquinho falar um pouco sobre esse debate que a gente teve no dia de ontem, que não contou com as participações nem do Lula, nem do Flávio Bolsonaro, mas antes, Requião, eu queria uma análise tua para esse momento político que o país atravessa, pré-eleitoral, o Lula tentando aí mostrar os feitos dele nesse governo e os demais candidatos, inclusive o próprio Flávio Bolsonaro, tentando desconstruir o que foi o mandato do presidente Lula, essa gestão de amplíssima aliança, de reconstrução nacional, enfim. Como é que você vê esse momento do país, Requião? Momento trágico. A ameaça da volta do bolsonarismo, dessa turbulência, é terrível. Por outro lado, é uma ausência de programa de governo, né, Anderson? Não tem proposta. É claro que, diante das circunstâncias, a necessidade absoluta que nós temos é de votar no Lula. E eu diria que gostaria de ter um candidato bem melhor que o Lula nessa eleição. Mas eu voto, faço campanha, porque a tragédia seria a violência bolsonarista, a sua estupidez, a sua truculência. Mas eu vejo que estamos sem programa. Eu analiso, por exemplo, o discurso do Lula. Bom, em primeiro lugar, a posição do Lula na política internacional está muito boa. Não tenho críticas a fazer. Mas internamente, o Lula disse que quer a reestatização da Petrobras. Não é verdade que ele diz isso? Mas o BNDES vendeu 1,5 bilhão de ações da Petrobras, ou coisa de 2 meses atrás. Um governo que vende as ações não quer privatização de coisa alguma. Eu vi na internet uma entrevista do Lula, com a participação do Lula e do Alckmin. Eles resolveram agora optar definitivamente pela privatização da energia elétrica no Brasil. Eles propuseram que a energia elétrica funcione como funciona o telefone celular, por plataformas. Você escolhe a sua plataforma. É como funcionava a Califórnia antes de quebrar, em 2004. Então, eles estão propondo a privatização. Enquanto isso, o JBS comprando usinas, né? Compra usinas de todo lado. Aqui no Paraná, a privatização da Copel contou com o apoio do governo federal. Então, o que eu vejo, o que me aborrece, o que me desencanta um pouco, o que diminui a intensidade da minha participação nessa campanha presidencial, é que nós estamos indo para o caminho do liberalismo absoluto, que não tem dado certo no mundo. Eu não vou dizer a você que eu sou um estatizante de tudo. Tem setores da economia que não deviam ter a participação do Estado mesmo. Te dou um exemplo. O Obama, lá nos Estados Unidos, você lembra aquele escândalo da General Motors, que era a maior empresa automobilística do mundo? O que o Obama fez? O Obama interveio na General Motors, estatizou a General Motors, botou na rua os ladrões, os bandidos e privatizou de novo, porque a função do Estado, americano, qualquer outro Estado, não é produzir automóvel numa concorrência amplíssima, inclusive agora com 600 e tantas marcas chinesas. Agora, o que é que nós estamos fazendo? O inverso. O Lula está privatizando a energia elétrica. Embora o seu discurso seja o discurso estatizante. A energia elétrica é um direito social.
Então, há uma defasagem entre o discurso do Lula e as ações do governo do Lula. Isso desencanta um pouco a gente. Mas o desencanto maior seria a eleição do bolsonarismo, que daí é a direita sem sensibilidade social, sem fraternidade, sem solidariedade, sem amor pelas pessoas. Esse culto absoluto ao capital financeiro. Mas a ausência dos dois no debate anulou o debate. Eu assisti uma parte e desliguei. Não suportei até o fim. É isso. Eu, inclusive, ia tratar contigo a respeito desse debate que aconteceu no dia de ontem na Bandeirantes, na Band. Aliás, Faixa Livre, durante muitos anos, esteve na Band aqui no Rio de Janeiro. Mas eu queria te perguntar a respeito disso. Só lembrar aqui aos espectadores do nosso programa, quem participou ontem dessa discussão foram o Renan Santos, pelo Partido Missão, também o Ronaldo Caiado, do PSD, bem como o Augusto Cury, do Avante. O Cury participou de última hora, ou seja, tivemos apenas 3 postulantes participando dessa discussão ontem lá na Bandeirantes. Um debate, eu diria, de baixo nível, né? E especialmente por parte daquele Renan Santos do Missão, né, o Requião? Terrível, né? Terrível. Absolutamente vazio, cheio de gesticulação e tal, não tem sentido nenhum. E outro vendendo livro de ajuda, que é o que ele faz na vida. Então não foi um debate, não foi um debate. Foi uma pífia aparição fotográfica dos 3. E eu acho que como você muito bem registrou ainda há pouco na sua primeira resposta, Requião, eu acho que a gente está num momento onde não é oferecido de fato um projeto de país pelas diferentes campanhas que estão colocadas para tentar chegar à presidência da República. Isso me preocupa demais. E a gente já teve esse cenário lá em 2022. Eu acho que o que caracterizou aquela campanha foi justamente a ausência de projetos de país apresentados pelos candidatos, né, Requião? Exatamente. A Frente da Esperança é liberal. Estão liberalizando a economia brasileira, liberalizando direitos sociais, empresas públicas estratégicas. Isso é uma bobagem monumental. Isso faz o Lula, isso prega o Bolsonaro, como fazia e pregava o Guedes. Mas a diferença, no momento, é a truculência da direita. O Lula é um social-democrata. Agora, ele devia deixar claro a ideia dele. Se ele é a favor da privatização, que coloque com clareza para ser debatido e contestado, mas ele se apresenta, quero a estatização da Petrobras. E daí o BNDES vende a Petrobras. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. E daí vai ele e diz, não, temos que retomar a Eletrobras. Vai retomar a Eletrobras e cria a privatização por portais como funciona o telefone celular? Não tem cabimento isso, nós estamos sem proposta de programa. Agora, eu quero deixar claro, eu voto no Lula. Eu peço voto para ele nessa circunstância. Você imagina, o Lula, aqueles 3 rapazes que apareceram ontem na banda, não tem cabimento. Mas o Bolsonaro, que está com a mesma proposta liberal que o Lula pratica, mas com um desprezo absoluto pelas pessoas. Ele cultua o grande capital como se fosse um deus e o liberalismo econômico como se fosse uma bíblia. O Lula prega da mesma forma, mas com aquela visão da social-democracia alemã, a política compensatória. Mas como é que você quer que eu tenha o mesmo entusiasmo que tive na primeira eleição? Eu estava co-presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, co-presidente do Parlamento de 45 países. Eu vim para o Brasil de volta para entrar na campanha do Lula com a esperança que mudasse a direção, que o governo tivesse uma característica de desenvolvimentista, que prestigiasse as empresas públicas. Você veja, uma privatização da indústria elétrica faz o quê? Que ela se transforme num negócio, numa mercadoria. E como é que vai funcionar a iniciativa privada com a privatização da energia elétrica? Eles vão fazer o quê? Diminuem o investimento, aumentam a tarifa para aumentar o lucro e distribuir dividendo. Foi o que aconteceu na Califórnia, quando quebrou em 64. A França e a
a Alemanha, privatizaram o sistema elétrico. Lembra disso? Deu tão errado que tiveram que estatizar de novo, não funcionou. No caso da água, a Inglaterra está estatizando de novo o saneamento básico. A mesma coisa a política de Portugal e a política da Espanha. Então, é um erro absoluto. Eu não quero nem falar da corrupção que envolve isso, que cuide da corrupção a polícia e o Ministério Público. Mas, do ponto de vista de programático para o Brasil, é um erro. Eles estão nos colocando numa situação sem saída. Uhum. E eu vejo o discurso do Lula que me empolga e a prática do governo que me desestimula. Isso a gente tem observado já desde o início desse terceiro mandato do presidente Lula. Ele faz discursos especialmente em âmbito externo, em eventos internacionais muito responsáveis, mas a prática dele aqui no Brasil vai no sentido contrário ao que ele fala. Ô Requião, falando sobre o projeto, você citou, eu acho que esse é um ponto fundamental na discussão, especialmente em período pré-eleitoral. O PT hoje ele é incapaz de oferecer um projeto de país que dialogue com os interesses da classe trabalhadora por conta dessa ida cada vez maior da sua ala majoritária para a direita. Por que a gente não observa o oferecimento de um projeto de país? Eu dei uma olhada lá no plano de governo do Lula, se não me engano, 84 páginas. Enfim, propostas importantes, mas eu acho que falta um aprofundamento maior das questões. O PT deixou de oferecer a possibilidade de uma vida melhor e efetiva para a classe trabalhadora? O PT tem quadros muito bons. Tem gente que pensa e propõe. Você veja, por exemplo, o Xai estava propondo a Terrabras. O governo do Lula vetou a Terrabras. E é evidente que vão partilhar isso da mesma forma liberal que estão fazendo com a eletricidade, com o saneamento básico. Saneamento básico privatizado através do PPI, a Parceria Internacional. Então, se me perguntam o PT, o PT não tem um programa nacional consequente como partido. E o PT é o Lula. Você veja, aqui no Paraná, Anderson, nós temos 399 municípios. Você sabe quantas prefeituras o PT tem? Das 399? 3. Então, você veja, não existe mais o PT. Agora, essa eleição é desestimulante, mas a gente não pode afrouxar. Porque o Lula é o que temos no momento, não é o que nós queremos, de qualquer forma. Eu queria um governo mais ativo, mais nacionalista, mais desenvolvimentista. Não tem isso. Mas é o que temos. O que se contrapõe é extraordinariamente pior. É isso, é extraordinariamente pior o que a gente tem como alternativa, infelizmente, a essa amplíssima aliança que está colocada. Eu queria ainda falar sobre essa ausência do Lula e do Flávio Bolsonaro nos debates, o Requião, porque ontem, como eu citei aqui o primeiro debate na Band, a gente deve ter outros ali ao longo das próximas semanas, e deve ser uma constante essa ausência dos dois. Talvez eles participem juntos, única e exclusivamente, do debate da Globo, que é aquele que acontece na antevéspera da eleição, normalmente na sexta-feira, antes da eleição presidencial. No caso, dia 2, né? Porque a eleição será no dia 4 de outubro. O que essa ausência representa na tua avaliação, Requião? É uma falta de projeto que esses candidatos têm para colocar em campo, ou é mais mesmo o medo de serem atacados, serem alvos aí dos demais candidatos que aparentemente não têm chances nesse momento de chegarem ao segundo turno? É distorção também do processo eleitoral, né? Você vê, só tem tempo na mídia televisiva quem tiver partidos somados, que comprar partidos. Não tem ideologia nenhuma, somam partidos, adquire um aqui, outro ali, e o cara fica com um tempo enorme. E depois, não tendo partidos na mão, tendo o governo na mão e um monopólio televisivo de um lado ou do outro, eles não querem participar de debate algum, porque eles estão colocando no marketing eleitoral as suas propostas. É o caso, por exemplo, me diga o que é que o Lula quer para a eletricidade do Brasil. O que ele diz no discurso, o que ele faz criando plataformas e privatizando tudo. Oficialmente. Então, é um discurso para o eleitor progressista e uma prática
para cooptar ou obedecer o interesse dos privatizantes do capital. É absolutamente ridículo isso, Anderson. Eu sinto no coração ter que dizer isso. Porque eu joguei pesado na última eleição, eu tenho lado, eu sei o que faço, eu fui governador 3 vezes, eu fiz um governo popular, como dizia o Carlos Lessa, nós não temos que ter vergonha de dizer que somos populistas. Populista é quem faz para o povo, para as pessoas. Não significa entrar, por exemplo, no jogo do peronismo na Argentina. Você lembra? O peronismo fez um acordo com o agronegócio e com a política compensatória e populista, dava bolsas e mais bolsas, vantagens compensatórias e mais vantagens na boca das eleições. Acabou que, não havendo crescimento industrial, emprego e boa remuneração, tecnologia avançada, o Estado acabou não conseguindo pagar e viabilizaram o Milei, que é uma aberração total da política latino-americana e do mundo. Não enxergo ninguém mais aberrante que o Milei. Mas nós estamos indo para esse caminho. O populismo e o liberalismo, a falta de industrialização. O Alckmin aparece e diz: o Brasil vai bater os Estados Unidos na produção agrícola. Nós somos o mercado de grãos do mundo. E daí, minha gente? Mecanização. Claro que é bom. O povo tem que comer. Mesmo que os grãos alimentem porcos e gados, eles são a carne que alimenta populações fantásticas. Mas sem emprego, sem indústria, sem bons salários para a economia, nós estamos no caminho errado. O caminho do liberalismo que o Lula pratica está errado. Mas ele faz o discurso duplo, um discurso para a população progressista e a prática para o capital que manda no governo, domina as redes de comunicação e tudo mais. Então, nós estamos nesse problema. O que é que eu imagino? Por que eu sou candidato a federal no Paraná? Eu imagino que, se nós conseguirmos mexer no Congresso Nacional, a gente dá uma bloqueada nessas privatizações e patrocina uma política de desenvolvimento que inclua e respeite pessoas. O Congresso também, de certa forma, facilita essa liberalização a favor do capital. O que é um parlamentar hoje? Se elege com o quê? Com dinheiro. Anderson, fizemos pesquisas aqui no Paraná. Para o Senado, eu me elegeria hoje disparadamente. Eu fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes, são 5 majoritárias. Mas eu não fui candidato. Sabe por quê? Porque eu estou no PDT. O PDT não tem os recursos dos outros partidos. E mesmo que eu tivesse, eu não usaria. Então, o que é que eles fazem? Eles patrocinam o candidato a deputado estadual e federal que tenha possibilidades eleitorais. Não importa se vai se eleger ou não, mas ele tem uma possibilidade de ter uma votação consequente. Pagam a campanha do estadual e do federal e fazem a dobrada. Então, você sai na frente. Mas daí, com a ausência de comunicação, com a ausência de televisão, com a ausência de rádio, que aqui no Paraná o Ratinho tem 80 rádios, algumas deles, outras em convênio. E está com as 3 estações de televisão na mão, com fortunas imensas, inclusive pagas ao seu pai. Você vai desaparecer. Você vai sair na frente e vai perder para esta máquina. O Estado dando dinheiro para prefeituras e para câmaras de vereador para fazer obras rigorosamente desnecessárias, sem planejamento, sem uma visão totalizante do desenvolvimento do Estado, e você perde a eleição. É esse o sistema eleitoral hoje. O sistema eleitoral no Brasil. Então fica muito complicado. Mas o esforço que a gente tem que fazer, o que nós estamos fazendo aqui pelo PDT, inclusive numa parceria com o PT e todos os partidos progressistas, mais progressistas que a direita bolsonarista, PT inclusive, nós estamos tentando eleger uma bancada que possa colocar, de certa forma, um freio nesse liberalismo na frente da esperança. Uhum. Mas imagine o PDT sem o Lula no Paraná, com 3 municípios. É verdade. O PT, que, como você muito bem lembrou, lidera apenas, dirige 3 municípios aí, tem 3 prefeituras no estado do Paraná. Outro candidato aí no Paraná que tem muita esperança em relação a ele é o Renato Freitas, do próprio Partido dos Trabalhadores, que está aí como candidato também a deputado federal no estado, sofrendo uma perseguição enorme, inclusive, o Renato Freitas. A gente tem acompanhado todo esse processo aqui
no nosso programa. Agora, Mas o Riquelme, judiciário tem impedido a perseguição. O judiciário garantiu a posição dele na Assembleia Legislativa e a sua candidatura. Agora, o exato. resto tem valor, o protesto, a capacidade de denunciar. É importante isso. Mas nós precisamos ter uma bancada ampla de deputados federais e deputados estaduais. E eu queria... O rato manda em tudo. Está dominando o Paraná economicamente. Você sabe que o Paraná... eu vi outro dia o Lula dizendo que o governo federal, depois do tarifácio do Trump, está liberando 18 bilhões de reais para as empresas prejudicadas pelo tarifaço. Não é verdade? Você sabe quanto o Paraná dá de isenção fiscal para as empresas sem nenhum critério? 21 bilhões de reais até hoje. Até o fim do ano pode ir a 25 bilhões de reais. É mais de 25% do orçamento. Então, como é que está funcionando a coisa aqui? É claro que uma isenção você pode dar, e deve dar, num projeto de desenvolvimento, para uma empresa que domine uma tecnologia que não é conhecida no Estado ou no Brasil. Essa empresa entra, esse tipo de economia e expertise generalizado, e um setor da economia que não funcionava até agora passa a funcionar melhor. Mas o rato deu do ponto de vista fisiológico. Deu para supermercado, para empresas que provavelmente participam do financiamento das campanhas eleitorais e do processo de corrupção tão conhecido no Brasil. Então, chegou num determinado momento que ele não podia pagar nem os funcionários mais. Não conseguiu corrigir salário de funcionários dos dois governos dele. Então, o que aconteceu? Ele começou a vender empresa pública, vendendo a Copel, se aproveitando daquela emenda do Paulo Bernardo, lá no Congresso Nacional, do PPI no saneamento básico, privatizar. A nossa Sanepar está com 80%, a Companhia de Água, que é a melhor do Brasil, 80% privatizada e começou a não funcionar mais, a não investir. É lucro. A distribuição de lucro é fantástica. Quando eu fui governador, Anderson, a nossa Copel distribuía para os sócios privados, ela é mista, começou mista, 25% dos lucros. Hoje distribui 75% dos lucros. E está pagando no estado inteiro. E a JBS, que é ligada ao nosso governo, da Frente da Esperança, está comprando usinas. Eu fui ao Tribunal Arbitral de Paris, junto com o Fachin, naquela época, que era procurador do nosso estado, para impedir que se mantivesse privatizada a usina de gás de Araucária, que o Lerner tinha privatizado. Ganhamos a parada. Eu fiz a usina de gás de Araucária voltar a ser nossa. A Copel comprou o investimento americano. Eles queriam 5 bilhões, nós acabamos acertando por 400 e poucos milhões. Era aquela guerra, aquela garra. A gente punha 15, 20 mil pessoas na rua em protesto contra o governo. Desapareceu tudo, porque não há mídia, não há informação. Venderam de novo aquela usina de gás. Para quem? Quem comprou? A JBS. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. E daí vem a história das plataformas de energia elétrica. Você pode escolher uma plataforma, como se escolhe de telefone. Isso causou o apagão na Califórnia. É uma estupidez isso. Eletricidade é direito essencial para a população, para a melhoria da condição de vida das pessoas. Eletricidade boa e barata é essencial para o capital privado se desenvolver industrialmente. É essencial para o processo comercial, mas isso tudo está revertendo na frente da esperança. E nós aqui temos que dizer com clareza que a frente da esperança é o que nos resta e nós não podemos permitir que o bolsonarismo ganhe uma eleição no Brasil, que daí seria um desastre total. É isso. A gente vai falar, inclusive, nessa semana a respeito dessa situação envolvendo a venda da Vibraz para a JBS. O pessoal lá dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos vai participar aqui com a gente para falar um pouco a respeito dessa questão da Vibraz. A gente tem acompanhado já há muitos anos aqui no programa uma greve histórica dos trabalhadores. Houve aí uma mudança no cenário esse ano e agora a informação de que a JBS e o Joesley Batista teria adquirido as ações
da Vibraz, a empresa, enfim, a gente vai aprofundar essa discussão no programa. Agora, sobre o setor elétrico, Requião, que é um tema, eu diria, fundamental, quando a gente fala, inclusive, e especialmente sobre soberania nacional, que é o tema, talvez, do momento na política no nosso país. O Lula vem defendendo muito essa lógica de soberania diante dos ataques do Donald Trump, que a gente também vai tratar daqui a pouquinho. Agora, em relação ao setor elétrico, Requião, eu acho que o Lula deu o recado do que ele pensava a respeito disso, ou do projeto dele para esse setor, quando ele não lutou propriamente pela reestatização da Eletrobras, né? Mais do que isso, eu entrei aqui no Paraná com uma ação para devolver ao Lula o comando da Eletrobras. Era um primeiro passo, devolve ao governo federal o comando da Eletrobras, e daí vamos partir para a privatização. Daí o Messias entrou no processo, foi um juiz federal do Paraná, eu entrei no Paraná. O Messias entrou pelo governo federal em parceria com a Eletrobras, dizendo que o juiz tinha que desistir daquela minha ação, porque eles estavam fazendo um acordo, e o acordo você sabe o que foi, a entrega total da empresa. E naquela época me ofereceram, então, a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Foi quando eu abandonei o PT e vim para o PDT. Então, você veja, o jogo é um jogo complicado. E foi o Messias, o famoso Messias, o ícone agora de uma parte do PT no Brasil, que entrou contra mim. E eu estava tentando devolver ao governo federal o comando da empresa. Não era nem mais nem menos que isso. Primeiro passo para a estatização. Então, você veja, é uma bagunça isso. Por que eles não deixam claro, então? Nós somos a favor do liberalismo econômico. Nós queremos essas empresas no mercado. Por que o discurso duplo? Fica essa pergunta, né, Requião? Por que esse discurso dúbio é adotado pelo governo do presidente Lula? Pessoal, mandem aqui suas participações, suas perguntas, a gente vai colocar aqui na tela. Manda sua pergunta aqui para o Requião no nosso programa, que a gente vai fazer a discussão aqui no nosso Faixa Livre. Agora, Requião, eu queria, antes da gente seguir aqui, eu queria rapidamente voltar àquele tema que a gente tratou dos debates ainda há pouco, falamos sobre a participação desses candidatos que ontem estiveram lá no Grupo Bandeirantes, a ausência do Lula e do Flávio Bolsonaro, também do Romeu Zema, do Partido Novo, que não participou. Agora, eu acho que o que tem chamado a atenção é a ausência desses candidatos que a gente chama aqui no programa de esquerda que não se rendeu. A Samara Martins, da UP, o Edmilson Costa, do PCB, e o Hertz Dias, do PSTU. Eles têm feito uma campanha pela participação nos debates pela presidência da República. Eu queria uma análise tua a respeito disso. Como é que você vê essa ausência dos candidatos, até para, acima de tudo, pressionar o Lula para fazer um discurso mais à esquerda, né? Em primeiro lugar, porque eles não são candidatos, eles não têm partido. A legislação eleitoral não dá espaço para eles. Você abre no Faixa Livre, que é uma exceção brilhante da comunicação pela internet no Brasil, mas ninguém mais abre. Eles não têm voz, eles não têm por onde falar, eles não são candidatos. A eleição está polarizada. É o Lula e o Bolsonaro. O Lula, hoje, graças a Deus, está com uma vantagem nas pesquisas de opinião. Eu acho que o Lula ganha a eleição e isso é importante e necessário para o Brasil nas atuais circunstâncias. Mas você veja, o Caiado. O Caiado faz 5%. O Caiado aqui no Paraná, ele foi senador comigo há alguns anos. Eu não sou inimigo do Caiado, não. Até me considero amigo dele. Mas ele não se elege vereador em Curitiba, numa eleição aberta. Agora, bota Caiado contra o Lula, tira o Bolsonaro. O Caiado, na última pesquisa, fez 1 ponto a mais que o Lula. Então, é contra o Lula. Por quê? Porque esqueceram o discurso da soberania não tem como contrapartida uma ação soberana em favor do Brasil, em favor do povo. O Lula está perdendo o estímulo, o entusiasmo dessa base. Eu vejo isso conversando com os meus amigos aqui, do velho PT, do velho MDB, que eu fundei no Paraná. Eu era o filiado número 1 do PMDB, antes de se transformar num balcão de negócio, quando eu abandonei. Todo mundo sem estímulo, sabe? Sem estímulo para participar disso, mas com a consciência clara que, na circunstância, o Lula é o que temos.
Chamou atenção essa tua análise, viu, Requião, de que o Lula estaria perdendo a sua base. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro no último sábado fazendo um evento no estádio do Bangu Atlético Clube lá em Moça Bonita, enfim, muita gente participando desse ato. Eu ouvi dizer que cerca de 30 mil pessoas estiveram lá em Moça Bonita para esse ato do Lula em Bangu. Não sei se esse número é o correto, mas de toda forma, eu vejo aqui ainda no Rio de Janeiro uma mobilização grande em prol da candidatura do Lula, não só da base petista, mas também de outros partidos do nosso campo. Você considera que essa base que já foi do PT, que era muito próxima do Lula, hoje está perdendo o encanto em relação à candidatura do Lula? Porque eu, sinceramente, acho que ele só consegue se manter aí no debate, na discussão e, enfim, diante dessa base aqui mais organizada em torno da candidatura dele. Você considera que ele está perdendo a base? Completamente. O entusiasmo das pessoas politizadas, que continuam votando no Lula. Mas o entusiasmo, a esperança desapareceu. Não há entusiasmo mais. Você veja bem, imagina se o Lula amanhã cedo fizesse uma medida provisória como o pessoal da associação da Petrobras, dos engenheiros da Petrobras, havia sugerido. Sapeca uma provisória, acaba com essa parceria internacional, readquire o comando da empresa, bota para funcionar a gasolina barata no Brasil. Se nós temos o custo de produção, de extração e produção, de 1 litro de diesel ou 1 litro de gasolina, segundo a APOP, ao redor de R$ 1, por que nós estamos pagando 7 na bomba? Ele podia resolver isso numa penada. E daí, claro que mobilizava esse país. Não é? Eu comecei a minha participação política na defesa da Petrobras nas ruas. E essa memória ainda está gravada na opinião pública brasileira. Ele levantaria o país, baixa a porra da gasolina, bota a gasolina R$ 2,00, R$ 2,50 no posto. E o diesel também. É claro, a gente ia ver que temos um presidente da República que está cuidando do país. Mas não. Veja a tal da Magda Chambriard fazendo discursos, estão batendo recorde de lucro para 74% do dinheiro sair para as mãos dos sócios privados. Sócios privados que foram criados pelo Fernando Henrique no começo, que acabou com o monopólio estatal, e depois pelo Lula e pelo Gabrielli, que venderam ações no mercado. 74% da Petrobras não é estatal. Então, uma atitude dessa levantava o Lula e a base readquiria a esperança e dava um banho nessa direita brasileira. Porque o Lula ainda é um instrumento, ele é o sujeito conhecido pelo Brasil como o portador das ideias de cuidado com as pessoas, de amor, de solidariedade, de fraternidade. Mas, na prática, isso desaparece. E vai desaparecendo primeiro na cabeça de quem? Dos formadores de opinião. Mas isso acaba se transmitindo para o conjunto da sociedade. Os formadores que têm uma visão política razoável. É esse o problema. Então, eu defendo essa visão desenvolvimentista, nacionalista, mas não vejo que isso possa acontecer com a reeleição do Lula. Mas vejo o que pode acontecer com a eleição do Bolsonaro, que é o fim dos tempos, é a desgraça total. O país vai para um massacre da população mais pobre. Então, nós estamos nessa situação. O que eu imagino que a gente pode esperar? Vamos votar em candidatos progressistas. Se fala o que eu acho do PT. Tem gente boa à beça no PT, mas não estão mandando no partido. Você sabe quem é que inventou aquela história de fundo de partidário para financiar a campanha? Fui eu e a Vanessa Graziotin, minha amiga. Éramos senadores juntos. Mas a nossa ideia era um fundo que evitasse o grande capital comandando as eleições, mas que fosse moderado. Então, esse fundo seria distribuído, o horário televisivo e radiofônico seria mantido, ampliado, depois reduzir o tempo, né? O Jucá reduziu o tempo, e nós não teríamos contribuição de fortunas pessoais nem de empresas. Mas nós fizemos isso no Senado e alteraram na Câmara.
Hoje o fundo é um jogo que os partidos se dedicam a tentar eleger deputados federais para aumentar a sua participação. E continua entrando dinheiro privado. E mais ainda, você sabe que hoje você não pode impulsionar uma proposta no antigo Twitter, no X, está bloqueado, eles não aceitam mais. Só está no Meta, que é o Facebook e aquele outro. Qual é o outro deles lá? O Instagram. O Instagram, isso. É mais nada. O WhatsApp legalizou agora. Mas você, para colocar, estava vendo, para colocar, por exemplo, um número de um candidato na reta final, você vai gastar R$ 500 mil para ter uma cobertura parcial do estado do Paraná. O estado do Paraná tem 8.600.000 eleitores. Para você mandar um recado para 1 milhão de eleitores, você vai gastar R$ 500 mil. Então, o que acontece é que não tem comunicação. Agora, a comunicação é feita por quem? Pela Globo. Você não pode falar, mas a Globo pode destruir a quem quiser, com calúnia, difamação, fake news, comentário. E nós estamos na mão da mídia também no processo eleitoral. É isso. A mídia está batendo no Bolsonaro, de certa forma, a mídia da Globo, né? Não as outras. E o Lula está apanhando também. Eles estão procurando uma abertura para lançar um candidato de direita que não tenha a visão solidária do Lula, que não tenha essa fraternidade com os mais pobres que o Lula tem. Vamos admitir que ele tem qualidades. Eu gosto pessoalmente dele, mas eu gosto muito mais do Brasil. É isso. Você citou a Vanessa Graziotin, ex-senadora. Eu conversei com ela muitos anos atrás, na época que eu tinha um blog, numa revista aqui na Carta Capital, tinha um blog na Carta. Conversei com a Vanessa Graziotin na época em que ela era senadora pelo PCdoB, uma grande figura. Eu vou ver se eu consigo dialogar com ela novamente aqui. Uma boa lembrança. Ela não é candidata nessa eleição. Ela não é candidata? Não, não é. Estou falando com ela, está participando da política e tudo, mas não é candidata. Não, de toda forma, eu vou tentar trazê-la aqui. Embora ela seja de família paranaense, ela está filiada no Amazonas. Ah, entendi. Vou ver se eu consigo trazê-la aqui no programa para analisar o momento político do país. Requião, aproveitar que você citou a Petrobras, na semana passada a gente teve aquela notícia da descoberta de petróleo lá na margem equatorial, lá no Amapá, na Foz do Amazonas. E vou entregar para quem agora? Pois é, eu quero justamente falar sobre isso, porque eu trouxe aqui, você citou a EPET também, a gente conversou aqui com um engenheiro da EPET na semana passada, falando sobre essa descoberta e tudo, e estabeleceu-se ali um debate a respeito da questão ambiental, enfim. Mas o que me chamou a atenção na fala dele, e eu queria a tua análise a respeito disso, foi de que não, a gente tem que parar de radicalismos, a gente precisa do petróleo para desenvolver o país, enfim. Requião, hoje a riqueza do petróleo não é utilizada para o desenvolvimento nacional. O que a gente tem hoje no petróleo é a entrega da maior parte dos recursos para os acionistas da Petrobras. A Petrobras ela serve muito mais para o enriquecimento dos acionistas do que para o desenvolvimento do país, né? Muito mais não, completamente, né? Que o Estado fica com quase nada. E ainda o Estado fica para pagar a dívida externa e a Selic de 14%. Agora, veja, o combate à Selic, somos contra a Selic de 14%. É uma abominação. Mas quanto é que você paga no juro de um cartão de crédito, na média brasileira? Faz uma dívida num cartão de crédito e deixa rolar um pouco. 424% ao ano em média. Então, a conversa sobre a Selic também é uma conversa marginal nesse processo todo. O juro que os bancos estão cobrando não tem nada a ver com 14%, é 424%. 424% numa média, porque tem alguns bancos que cobram 1.000% ao ano. Então, você veja, nós estamos na mão do capital. Até o silêncio dessa discussão é a imposição deles. Ficamos discutindo a Selic, mas não discutimos os 424% ou até 1.000% dos bancos. Não tem uma nota, não tem uma imprensa, não tem uma voz levantando essa questão. Eu quero falar sobre a questão da economia, aproveitar que você entrou nesse tema, mas antes disso, para a gente fechar esse pacote que eu citei aqui da Petrobras, por que você acha que ainda existe essa, talvez, ilusão de que a Petrobras
ela ainda serve ao desenvolvimento nacional, quando a gente tem, infelizmente, uma empresa que, acima de tudo, oferece recursos para os acionistas, uma empresa que está praticamente entregue ao dinheiro internacional, enfim, ao enriquecimento, mais uma vez, desses que têm ações da empresa. Porque você acha que ainda há uma ilusão em torno dessa ideia de que a Petrobras ainda serve para o desenvolvimento nacional, Requião? Há uma memória de que a Petrobras é a glória do Brasil, uma memória das épocas do Getúlio. Mas hoje a Petrobras ela não é comandada pela Magda Chambriard. Ela é comandada pela BlackRock, que é o líder dos grupos minoritários que, através de um acordo interno, passaram a ter a mesma validade das ações ordinárias do comando da empresa. Eles vetam e determinam tudo. A Magda faz discurso. Aliás, a Magda Chambriard é a favor da privatização. Eu lembro que o discurso dela, ela era, se não me engano, filiada ao PCdoB. Daí você me pergunta, como é que está a esquerda nesse processo? Dona Magda era filiada ao PCdoB. Ela achava que o petróleo ia acabar no mundo, então tínhamos que rapidamente tirar o máximo. Escuta, Anderson, num país que não tenha tecnologia, não tenha capital para extrair o petróleo e refinar, você fazer uma concessão e estabelecer um imposto alto para, com este dinheiro, viabilizar o desenvolvimento, o crescimento do país, educação, saúde, industrialização, é razoável. Mas o Brasil não tem nada disso. E essa história de que vai acabar a Petrobras é conversa para boi dormir. Vai durar muito tempo. Vai acabar um dia. Daqui a 200 anos, 100 anos, 150 anos. Não tem cabimento isso. Se lembra a época que o Lula era a favor do biocombustível? Que ele dizia que tem que vender rapidamente o petróleo enquanto ainda vale alguma coisa. Ele percebeu que estava sendo iludido. Ele mudou de posição. Mas colocou no mercado com o Gabriel as ações da Petrobras. E quem é que está fazendo hoje o programa de governo do Lula? Me informo que é o Gabriel, o vendedor das ações da Petrobras. Que é quem redige o programa. Uhum. É isso. Então, você quer o que disso? Sobra ainda um resto de esperança e horror que nós temos da vitória da extrema-direita irracional, turbulenta e estúpida. É o que a gente tem, infelizmente, diante desse quadro triste que a gente observa no nosso país. Eu queria fazer a conexão com o assunto que você trouxe mais cedo, o Requião, o tema da economia. Aliás, a gente vai aprofundar essa questão daqui a pouquinho aqui no nosso programa com o Adhemar Mineiro. Mas eu também queria a tua análise a respeito do seguinte: o ministro da Fazenda, o Dario Durigan, ele tem defendido aí, ao longo dos últimos tempos, um aprofundamento dessa lógica de corte de gastos, do arcabouço fiscal. Já disse que para 2027 o governo vai ter de cortar gastos, enfim, para manter aí as regras do arcabouço fiscal. E eu queria a tua análise sobre isso. O Durigan já avisou, inclusive, que vai fazer um encontro, uma reunião com o Pedro Malan e Armínio Fraga. Como é que você observa esse momento da economia, essa possível reunião do Durigan com o Armínio Fraga, com o Pedro Malan, e esse aprofundamento da lógica de corte de gastos, de corte de investimentos públicos, diga-se de passagem, né, Requião? O corte de gastos é a privatização total do Brasil, a proposta da entrega. Você veja, a dívida externa e a taxa Selic, 14%. Como é que cresceu a dívida do Brasil, a dívida pública do Brasil, nessa proporção? Cresceu em função dos juros altos. Como é que você pode fazer baixar, Anderson? Bota juro baixo. Se ela cresceu com juro alto, joga lá para baixo. Ela acaba, ao longo do tempo, sem nenhuma mágica excepcional. Então, isso é ridículo. Depois, a dívida do Brasil está em 82 trilhões, não é isso? A dos Estados Unidos em 125, a do mundo inteiro muito maior. A nossa, entre os países que têm uma condição boa na economia do mundo, hoje é das menores. Não é esse o problema. O problema é apostar no desenvolvimento econômico. Mas estão apostando na ausência do Estado na economia, no liberalismo econômico absoluto. Isso não funciona. Não funciona no mundo. É o consenso de Washington. Quem não aceitou o consenso de Washington? Dinamarca. Hoje está brilhando no desenvolvimento econômico, no valor per capita da participação das pessoas na economia. A China brilhando, ultrapassando os Estados Unidos. Por quê? Porque não entrou no jogo do liberalismo econômico. Se lembra o que aconteceu com a Rússia?
que entrou no jogo do liberalismo econômico, da contenção, ela perdeu 50% do seu capital da noite para o dia. Então, é um erro conhecido no mundo isso. Agora, ao lado disso, tem a corrupção das concessões. O troço vai avançando, o grande capital vai crescendo, comprando uma aqui e outra ali. Essa corrupção está comandando o processo do país inteiro. E o pessoal discute o quê? Porque o filho do Lula fez isso, aquilo. Olha, sei lá o que o filho do Lula fez, mas não tem nada a ver com a macropolítica do Brasil. Vamos supor que o menino tenha cometido alguns erros. Não tem nada a ver com Lula isso. Mas filho do Lula fazendo uma intermediação de contato com algumas autoridades. É possível que tenha acontecido. Eu espero que não. Mas é possível que tenha acontecido. O que tem a ver isso com um programa de crescimento para o Brasil? O programa supera isso, que cuide dessas infrações o Ministério Público e a Polícia Federal. Nós temos que cuidar da política. É isso. Requião, eu quero avançar aqui, estou de olho no relógio, queria falar um pouco sobre a esquerda, que a gente tem citado aqui de uma forma ou de outra no programa. Você vê a esquerda hoje, o Requião, em condições de estabelecer uma resistência ao avanço dessa lógica neoliberal que permanece nesse governo do presidente Lula e nas demais candidaturas que se habilitam aí a concorrer à presidência da República em geral. A turma da direita monopoliza o debate público no nosso país. Você vê o nosso campo à esquerda em condições de estabelecer algum tipo de resistência ao avanço desses ideais neoliberais no Brasil? E a esquerda? A Magda Chambriard? Onde é que está essa esquerda? Está faltando pensamento positivo, desenvolvimentista, está faltando planejamento. O pessoal se embute nos partidos políticos. Você veja, o PCdoB, glorioso PCdoB, tinha figuras maravilhosas aqui no Paraná, no passado, na minha juventude. Mas o PCdoB está fazendo o quê? Está concordando com tudo. Por quê? Porque quer sobreviver como partido, senão perde a sua legitimidade dentro da legislação brasileira. Então, aposta tudo. Apoiaram aquele Maia na Câmara Federal e negociam a sobrevivência. Não tem mais uma proposta nacional preponderante dentro do partido, embora tenha quadros maravilhosos. Não é isso que nos assusta? Então, foram cooptados pelo sistema, querem ser partido. Daí tudo bem. Eles deixam de defender a estatização da Petrobras, mas, em compensação, conseguem 15 cargos na Câmara Federal e 16 no Senado, de assessores. Não é por aí, minha gente. Está faltando proposta, está faltando coragem, está faltando ação. A prática é o critério da verdade, não é o discurso. O discurso continua o mesmo. Continua o mesmo. Você veja, no PDT, eu apresentei um projeto nacional desenvolvimentista para o PDT, progressista, estatização das empresas fundamentais, das empresas estratégicas, propus até aumentar por 3 anos o orçamento do SUS para conseguir recuperar esse atraso de atendimento, isso tudo. Apresentei, foi aprovado por unanimidade. O que desse projeto que eu redigi e que o PDT aprovou por unanimidade foi incorporado na nossa aliança com a eleição do Lula? Nada. Rigorosamente nada. É isso, infelizmente, Requião. Você já tinha falado a respeito desse projeto que se apresentou, mas que infelizmente não foi levado à frente pelo partido. Falando ainda sobre esquerda, o Requião, a gente citou ainda há pouco o Renato Freitas, candidato a deputado federal pelo PT aí no Paraná. Ele faz parte dessa recém-lançada bancada de esquerda radical. Tem também o Glauber Braga, a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim, o Jones Manuel, a Vivi Freitas e o Fábio Félix, além de outros 11, se eu não me engano, membros aí que se colocaram nessa construção, entre eles Luiz Helena, Roberto Robaina, enfim. Como é que você observa a criação, a construção desse bloco, essa bancada de esquerda radical? Ela pode ser uma alternativa aí sim para estabelecer uma barreira a esse avanço neoliberal no país, porque eles apresentaram um programa de 10 propostas ali para tentar se opor a essa dinâmica que avança. Reestatização
das empresas estratégicas, o fim do arcabouço fiscal, enfim, uma série de medidas. É uma esperança essa bancada de esquerda radical, Requião? Veja, fazer uma blague aí. 10 propostas por 2 pessoas. Não tem base. Não tem nem candidatos em número suficiente. Se houvesse uma tentativa de votar mais progressistamente, não teria candidato. Eu vejo, aqui no Paraná, por que nós lançamos aqui o Requião Filho? Para ter uma proposta progressista, uma proposta que encarasse um programa para o Paraná e para o Brasil, que fizesse o que eu fiz no governo do Estado. Eu fiz, foi uma maravilha o governo, 3 governos, Anderson. Eu tinha 83,6% de apoio da população, mas depois eu perdi um pouco, bastante da minha popularidade, quando apoiei o PT. Eu peguei a rejeição do PT. E, de repente, o PT vem no Paraná e apoia a venda da Copel. O Lula anuncia o pedágio que nós combatemos por 20 anos. O governo federal faz o pedágio e o pedágio do Paraná é o mais caro do mundo. É um roubo, é uma patifaria completa. Mas fez por quê? Acordo com o PSD. Ia ganhar alguns deputados na Câmara Federal, mas desde que essa visão... Não é o Requião que eles queriam aniquilar no Paraná, são as ideias nacionalistas, progressistas, as ideias fraternas, as ideias que, posso dizer a você, derivam de uma visão cristã do mundo, fraternidade, igualdade. Mas eles, de certa forma, conseguiram isso. O Rato tem 80 rádios, controla as televisões, e o jornal não existe mais, você sabe disso. O jornal escrito não existe mais. Então, nós estamos numa condição difícil. Eu sou amigo do Renato Freitas, gosto da participação dele. Eu não acho que ele seja perfeito. Aliás, nem você nem eu somos perfeitos. Mas ele é necessário, é corajoso e tem uma formação bonita. Ele é um cara porreta. Tem dúvida, uma grande figura. Já conversou conosco aqui algumas vezes no programa, enfim. Para a gente fechar, Requião, eu queria que você falasse um pouco, você já comentou aqui ao longo desse nosso papo sobre a sua candidatura a deputado federal, candidato pelo PDT aí no Paraná, sob o número 1212. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa candidatura, com que espírito você deseja chegar ao Parlamento brasileiro, enfim, o que é que você quer levar para a Câmara dos Deputados nesse eventual mandato? Uma visão programática. Fazer na Câmara o que eu fiz no Senado. No Senado, eu comandei a esquerda, comandei a visão nacionalista. Eu acho o seguinte, você fala no radicalismo, esse pessoal que se diz marxista precisa prestar atenção a uma unidade dialética que provavelmente eles nunca ouviram falar, que é a 5ª unidade dialética, a constante mutação dos fatores. O Marx, se vivesse hoje, não teria exatamente as mesmas propostas. A exploração do trabalho não tem a mesma configuração. O mundo não é o mesmo. Não, o Trotsky veio com a Revolução Mundial, não é? O Stalin, com a constante mutação dos fatores, propondo uma mudança na Rússia. Tem que pensar e olhar o exemplo de todas as tentativas que foram feitas no mundo. O que o neoliberalismo conseguiu para a vida das pessoas? O que os governos mais à esquerda conseguiram? Por que fracassaram? Por que a Rússia voltou à direita? O pessoal fala em Rússia hoje, pensa no comunismo. A Rússia está mais à direita que os Estados Unidos. Muito mais à direita que os Estados Unidos. Os grupos russos tomaram conta da economia de uma forma absoluta. Mas a gente tem que pensar nisso tudo e formular uma proposta progressista, dialética. Se não quiserem a dialética do Engels, pense na do Hegel. Tem que começar a raciocinar, a pensar. E, entre outras coisas, Anderson, a minha participação nisso é porque a vida é curta. Eu tenho 85 anos. O que eu aprendi na minha vida política, eu não posso desperdiçar, jogar fora. Não tenho esse direito. Eu fui presidente do Parlamento Europeu. Eu vi o liberalismo econômico quebrando a Alemanha, quebrando a França, destruindo a Grécia. E o pessoal insiste aqui no Brasil no mesmo caminho.
E o Lula agora quer a eletricidade com plataformas igual ao telefone celular. O que é isso? É isso. O fato é que o Brasil precisa muito da tua disposição, do teu desejo de mudanças e, acima de tudo, eu espero, Requião, que você seja eleito deputado federal com uma votação bastante significativa e, acima de tudo, proponha uma mudança radical no que está colocado no país, leve a tua voz lá para Brasília e a gente segue aqui à disposição, fazendo diálogo contigo aqui no programa. Quero agradecer demais a tua presença, te desejar mais uma vez sorte nessa campanha, eleições do próximo dia 4 de outubro e vamos seguir aqui acompanhando, tá bom, Requião? Muito obrigado pela tua participação, sorte aí nessa campanha, meu camarada. Agradeço e quero elogiar a tua decisão, a decisão de vocês aí, de colocar os candidatos à presidência, que não estão na grande mídia, falando por aí. Mas modus in rebus. Não adianta uma radicalização em cima de doutrinas praticamente bíblicas da esquerda de 100 anos atrás. Eles têm que pensar no mundo de hoje. E eu acredito que algumas coisas vão mudar. Eu acho que o Donald Trump vai tomar uma surra nas próximas eleições americanas e vai perder aquele apoio cego e irracional do Congresso americano, e as coisas podem alterar um pouco por aí. Mas que fique claro uma coisa, o Trump não é nada diferente dos seus antecessores. Ele é só um falastrão. Os Estados Unidos continua fazendo a mesma coisa que fazia, só que o Trump fala, confessa publicamente. Então, não vamos nos iludir com a mudança, mas só poderíamos ter uma alteração no Brasil como uma alteração fundamental até da educação. A educação do Paulo Freire, aprender a pensar, raciocinar, a verificar realmente como as coisas acontecem. E nós temos a contraposição a isso, por exemplo, o discurso duplo do Lula. O discurso é uma coisa, a ação do governo, da tal frente da esperança é outra. Então, mantemos a esperança, não vamos parar, mas com uma certeza, Anderson, nós não vamos resolver isso nessa eleição. Essa mudança que nós queremos no mundo e nas sociedades é uma tarefa bem mais longa, ela vai durar muito mais tempo. E nós não podemos desistir nem por um minuto. E não desistiremos aqui, viu, Requião? Quero agradecer a tua presença. A gente até já conversou com esses candidatos que você citou, o Hertz Dias, do PSTU, o Edmilson Costa, do PCB, e também a Samara Martins, da UP. Fizemos entrevistas aqui com cada um deles, mas faremos um debate com os três aqui para colocar as diferentes visões de mundo, os diferentes projetos desses três candidatos à presidência da República pelos partidos da esquerda. Obrigado mais uma vez, Requião. Sorte nessa campanha. Um grande abraço, viu? Obrigadão. Valeu. Valeu. Conversamos aqui com o Roberto Requião. Roberto Requião, ex-governador, ex-senador e candidato a deputado federal pelo PDT lá no Paraná, sob o número 1212, mais uma vez dialogando com a gente aqui sobre os temas importantes da política nacional, enfim, papo sempre muito bacana com o Requião aqui no nosso programa, uma grande figura e a gente espera, acima de tudo, que ele possa ser eleito deputado federal com uma votação significativa e levar mais uma vez a força dele para Brasília, fazer a discussão, fazer o debate da maneira como ele tem de ser feito no Congresso Nacional.